Boa noite, irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos fazer uma oração por nossa palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, edificando a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 15, diz assim: não furtarás. Até aqui. Veja, irmãos, estamos expondo os 10 mandamentos, lembrando que os 10 mandamentos são o principal tratado sobre ética cristã. Se você quer saber o que é importante para Deus, conheça os 10 mandamentos. Agora, o que acontece? Qual é o problema da cristandade? Por exemplo, quando eu tinha 7 anos, eu fui fazer a catequese da Igreja Católica. Decorei os 10 mandamentos. Mas falava para você de trás para frente, de frente para trás, melhor do que hoje que sou pastor. Qual que é o 8º mandamento? Hoje eu tenho que parar para pensar, aquela época na ponta da língua. Só que fazia isso na aula de sábado da catequese, à tarde. E no domingo mentia para o meu pai e para minha mãe. Aí eu pergunto, adianta? Não. É importante o quê? Você lembrar que na nova aliança a lei de Moisés cessou. Porém, os seus mandamentos, como promessa de Jeremias, promessa da nova aliança para Israel, na qual os gentios, como nós, fomos incluídos nessa promessa. Hebreus explica isso. Deus fala que colocaria sua lei no nosso coração. Então, o que acontece? Não poderia estar mais próximo de nós a verdade dos 10 mandamentos do que ela está hoje. Então, eles servem de luz, eles servem de parâmetro. E esse mandamento, não furtarás, talvez seja um dos mandamentos mais transgredidos hoje. O que é corrupção? Corrupção é furto. O que é a criminalidade, o tráfico de drogas, o contrabando, a pirataria? Tudo é furto. Irmãos, no momento que você compra um produto falso, você está roubando a Nike. Do momento, na época dos DVDs, que você comprava um DVD pirata, você estava roubando aquele que fez o filme. Quando hoje você vai na internet e você acessa um livro que deveria ser vendido, e você faz uso, principalmente até com proveito comercial. Não estou dizendo de você, numa pesquisa na internet, encontrar um trecho do livro e ler. Nós também não podemos ser legalistas assim nesse ponto. Mas veja, se eu faço uso de um livro inteiro, eu estou roubando o escritor do livro. Eu estou roubando a distribuidora do livro. Pessoas trabalharam, aquilo tem gente que trabalhou e espera receber o seu salário. Então, assim, precisamos tomar muito cuidado. O furto é muito maior do que nós pensamos. E assim, veja, vamos abrir Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos lá. Efésios 4. Se você chegou em Gálatas como eu, é a próxima carta, Efésios. Versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Irmãos,
Já naquela sociedade onde a igreja foi plantada, muita gente roubava. Por que a pessoa rouba? Porque ela não quer trabalhar. Bandido não tem medo de morrer, bandido tem medo de trabalho. Bandido tem medo de carteira assinada. Irmãos, nós vivemos num país onde quase 90 milhões de pessoas, de maneira direta ou indireta, vivem de favor do governo. E eu não quero aqui desmerecer o valor da obra social, mas ela tem que ter um limite. O que acontece? As pessoas extrapolaram esse limite e não querem trabalhar. O que é pior, na igreja você ouve crentes falando, eu queria saber quem inventou o trabalho. Quem já ouviu crente falar isso? Eu já ouvi. Talvez vocês congregaram em igrejas muito melhores do que eu. Porque a coisa que a gente mais ouve é crente falando, nossa, queria saber quem inventou o trabalho, amanhã é segunda-feira. Irmãos, quem inventou o trabalho foi Deus. E antes da queda, Adão foi criado perfeito, o ambiente era perfeito, não havia pecado, não havia nada de errado. E Deus falou que Adão iria cuidar e cultivar o jardim. Agora, o que aconteceu? Com a entrada do pecado, houve uma maldição sobre Adão. Ó, do suor do teu rosto comerás. A partir dali, o trabalho humano ficou muito mais difícil, exigindo esforço. Agora, em contrapartida, Deus, na sua graça, vem geração após geração, facilitando o trabalho humano. Aí você vai falar, pastor, eu não vejo isso, é simples, é só ver como um doente era tratado há 200 anos atrás. Se dava uma enchentezinha, a pessoa morria de tifo. E vai ver como esse doente é tratado hoje, porque o que aconteceu? Deus, na sua soberana graça, deu estratégias para que o homem usasse sua mente de maneira inspirada e minimizasse o sofrimento humano. Veja, Deus não pode desfazer aquela maldição do Éden. Nessa dispensação que nós estamos vivendo, nós estamos debaixo disso. Foi decretado e vai ser sempre cumprido. Porém, o Senhor, na sua graça, na sua multiforme graça, nós vemos que Ele atenua. Mesmo na igreja, tenta lembrar, irmão, aquele momento difícil no seu trabalho. Quando de um momento para o outro brilhou uma luz. E você discerniu o que tinha que ser feito, e seguiu aquela estratégia, e tudo deu certo de uma maneira improvável. O que é aquilo? É a graça de Deus operando. Então assim, não minimize o trabalho. Deus, Ele lida com o nosso caráter através do trabalho. Aquele seu chefe chato, aquele seu cliente chato, é um instrumento na mão de Deus para que você se torne uma pessoa mais completa, uma pessoa que trabalha melhor, uma pessoa mais capacitada, uma pessoa que tem condição de exemplificar para o mundo o que é alguém cheio do Espírito Santo. E a própria Bíblia nos orienta. Naquela época, para aqueles que eram escravos, Paulo falava, escravos, servos, obedecei vossos senhores em tudo. Não está escrito ali, obedecei vossos senhores bons. Era o ruim e o bom. Então, através do nosso trabalho, nós temos uma oportunidade de testemunhar que um crente cheio do Espírito Santo pode fazer diferença. Qual é o grande problema? O maldito, o demoníaco, evangelho da prosperidade, transformou a vida cristã numa loteria, num banco de investimento.
E a igreja que deveria estar ensinando os seus fiéis a trabalhar melhor, a trabalhar duro, a chegar cedo no trabalho, a cuidar dos interesses do patrão como se a empresa fosse dele, a estudar, a aprender uma nova profissão. A igreja em geral está ensinando o seguinte: olha, você dá sua dentadura de ouro, que Deus vai te abençoar. Lógico, irmãos, dízimos e ofertas são bênção. A pessoa abençoada nas contribuições, ninguém vai negar. Todo mundo que dizima e oferta é abençoado. Não é isso que eu estou falando. Eu creio que é responsabilidade do fiel, de maneira constante, de maneira proporcional, está contribuindo de bom grado. Isso é bênção. Se você não faz isso, deveria fazer, porque é Bíblia. Agora, você não vai fazer isso por causa do devorador do livro de Malaquias. Não tem devorador. Nós estamos na nova aliança, nós fazemos de bom grado. Eu faço porque eu sou abençoado e falo: nossa Deus, obrigado, porque eu posso abençoar a tua obra. Agora, para o recurso vir, porque olha o que o versículo fala, o 28, vamos ler a segunda parte. Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então o que acontece? É pecado ficar rico? Não. É pecado ganhar dinheiro? Não. Agora, você ganhar para si de maneira egoísta e não entender que você pode ajudar um missionário, você pode ajudar a igreja local, que você pode minimizar o sofrimento de uma família. Isso aí tem um nome, é avareza. E a minha Bíblia diz que o avarento é um idólatra, porque ele está servindo dinheiro. Mamon, o Deus do dinheiro. Então veja, a condição que você tem de contribuir vem da onde? Do seu trabalho. Então quando eu lido com os mandamentos, lembra que cada mandamento protege um princípio. Por exemplo, primeiro mandamento protege a exclusividade de Deus. Ouve, ó Israel, só existe um único Senhor. O segundo mandamento protege a forma de adorar esse Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Entendeu? E assim vem. O mandamento de honrar pai e mãe protege o quê? A autoridade. O mandamento de guardar o sábado protege o quê? Um dia de descanso pessoal com a família e o dia de culto. E assim por diante. Então, o não furtarás está diretamente ligado ao trabalho. E esse versículo em Efésios mostra isso. E o que mais? Vamos voltar um pouquinho, não, vamos um pouquinho à frente. 1 Tessalonicenses 4. Passa por Filipenses, passa por Colossenses e chega em 1 Tessalonicenses 4. Versículo 6. Diz assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Irmão, crente tem que ter 100% de idoneidade. A palavra do crente tem que valer. Crente no seu negócio tem que ser idôneo, tem que ser honesto. Entendeu? Irmãos, é impressionante como na igreja, muitas pessoas que se dizem cristãos, não vale uma gota d'água, não passa de um safado, vagabundo, se escondendo atrás de uma Bíblia. E ainda sujando o nome do Evangelho. Porque não cumpre o que fala, a palavra da pessoa não vale nada. Irmãos, outra coisa importante, cuidado com quem você anda junto.
As más conversações corrompem os bons costumes. Existe cristão fazendo o que não deve em várias áreas da vida, porque anda com quem não deve, porque abre a sua casa para pessoas que ele jamais deveria deixar entrar, porque tem contato íntimo com pessoas que não prestam, que não têm caráter e que não fazem as coisas certas. E quando você vai ver, quando você anda com essas pessoas, você começa a pensar igual a elas. Irmão, vou te falar, quem anda com gente desqualificada vai se machucar. Entendeu? Agora, quem anda com pessoas cheias do Espírito Santo, que buscam um padrão de santidade, que buscam o Senhor, que tem um testemunho ilibado, pode ter certeza, vai crescer na fé. Porque você tem um bom exemplo. E é esses que você deve seguir. Que história é essa de um crente lesar o outro? Na nossa igreja aqui teve um irmão nosso que hoje não está mais em nossa igreja, foi para um outro grupo cristão, o irmão João. Foi roubado por um irmão da igreja, pagou por um serviço de advocacia e nunca viu o serviço. E foi conversar com o pastor não tomou nenhuma atitude. O que tinha que ser feito? Chamar em particular e falar, vamos ver quem vai ser o pilantra, Rodrigo. Ô irmão Rodrigo, você não combinou com a irmã Dádia que ia prestar o serviço? Combinei, pastor. Ó, a irmã Nádia está me dizendo que você não fez o serviço. Irmão, vamos corrigir isso? O que está acontecendo? Em sigilo. Só o pastor, a parte infratora e a parte vítima. E tratar o assunto para resolver. Porque você não pode mudar esse versículo. Na verdade, ele está aqui para obedecer, está no imperativo. É para mim, para você e para todos aqueles que se dizem cristãos. Então, assim, cuidado. Cuidado nos seus negócios, cuidado nas suas contas, cuidado no planejamento financeiro. Seja responsável. Quando nós acabarmos os 10 mandamentos, nós vamos retornar à exposição em Lucas. E lá, a primeira exposição vai ser sobre a parábola do administrador infiel. E naquela parábola, nós vamos estar trazendo o que é ser um mordomo fiel do Senhor. O que é administrar o dinheiro que Deus nos dá com capricho, de maneira bíblica, sem avareza e sem picar dinheiro. Outro detalhe, irmãos. Cuidado com pessoas que gastam o seu dinheiro de maneira indevida. Cuidado para você não pegar o rico dinheirinho que Deus te dá e colocar na mão de alguém que pica dinheiro. Você pode ter certeza, você vai entrar na disciplina por não ser fiel. Disciplina com o Senhor. E vai olhar e falar, nossa, minhas contas viraram uma bagunça. Vai olhar para trás para ver aonde você botou o dinheiro que Deus te deu. Pessoa só gasta com cachaça, só gasta com coisa que não presta, só gasta de uma maneira, administra de uma maneira errada. Aí você pega o dinheiro que Deus te deu e abençoa a pessoa. O que você acha? Que Deus quer seu pai e que garante na Escritura que a cada dia da sua existência vai se tornar mais parecido com Cristo? E o alvo da salvação é esse. O que você acha que ele vai fazer com a sua carteira? Se você que é pai, vê seu filho fazer algo errado, você vai dar duzentão na mão dele? Imagina o dono do ouro e da prata, que é o Senhor. Deus só pode abençoar o certo, irmãos. Deus só pode abençoar a honestidade. Errou. Olha no olho da pessoa e fala, olha, eu estou aqui diante de você para pedir perdão, eu errei. E eu quero corrigir o meu erro. O que nós podemos fazer? Simples assim. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Vergonha você vai ver no dia do tribunal de Cristo. Quando Jesus for julgar suas obras como crente. Aí você vai ver o que é vergonha. Diante do Criador do universo.
Porque você vai dar conta, irmão. Eu também. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua. Que nós possamos... Por que tem tanta gente que não quer se aproximar do Evangelho? Porque o testemunho não vale uma gota d'água. A pessoa, ela não vale nada. Que outra coisa que é importante? Vamos abrir livro do Gênesis, capítulo 40. 40, peraí. Só um minuto. Deixa eu confirmar. Livro do Gênesis. Só um minuto. Acho que é o 40 mesmo, peraí. Não, é o 41. Tá? Veja, vamos ler a partir... O que aconteceu aqui? José estava preso. Por que José estava preso? Porque foi safado? Porque foi vagabundo? Não, José estava preso porque foi fiel ao seu senhor. E porque não quis se deitar com a bela esposa do seu senhor. Ele tinha tudo na mão, ninguém ia saber, não havia ninguém na casa. A mulher tramou a coisa para pegar José. Mas ele foi fiel, ninguém estava vendo, mas o Deus Todo-Poderoso estava. E sabe o que ele ganhou de prêmio? Cadeia, uma cadeia fedida e suja. Como é que vocês acham que era cadeia 3.000 anos atrás? Para pensar, o camarada foi fiel, não quis se deitar com a esposa do seu senhor. Agora ele estava numa cadeia, correndo o risco de virar noiva de preso, por ter sido fiel. Irmãos, concordam que havia esse risco? Vocês acham que a cadeia é um lugar bom para se estar? Percebe a conjectura? Não estou dizendo que a Bíblia diz isso, mas provavelmente o risco havia. Aí imagina a cabeça do cara. Linguajar do mundo. Nossa, eu sou um otário. Deixei de deitar com aquele mulherão para agora correr o risco de virar noivinha de preso. Você tem que ir lá na cena. Você tem que sentar na porta da cadeia e ver o que José passou. A Bíblia não fala que José era formoso de todo. José era o filhinho de papai. Só tinha um que era cuidado do mesmo jeito. Benjamim, seu irmão que morreu quando sua mãe, no parto, perdeu a vida. Seu irmão que morreu, não. Seu irmão que quando nasceu, sua mãe morreu. Irmãos, José era formoso. Para vocês terem uma ideia, na tradição muçulmana, a beleza de José é falada. Na tradição muçulmana. Incrédulos. Imagina um cara bonito como José quando caiu na cadeia. Qual foi o risco que ele teve? E por que aquilo aconteceu? Porque ele era fiel. Já pensou você ser honesto e ser preso? Eu não me conformo que Deus fez isso comigo. Com José pode, com você não. Percebe do que eu estou falando? Não, José está na Bíblia. Ô pastor, acorda, 3.000 anos atrás, isso aí é Bíblia, se liga pastor. Não, se liga não, é realidade. José é um irmão nosso, cheio do Espírito Santo, que foi fiel e foi preso. Mas o que aconteceu, esse rapaz continuou sendo fiel, não se corrompeu, e cuidava da cadeia para o carcereiro. E cuidando da cadeia, chegaram 2 convidados ilustres. E esses 2 convidados tiveram um sonho. E ele, pelo poder de Deus, interpretou aquele sonho e falou, você vai morrer, você vai ser restituído. E aconteceu. E aí ele falou para o que ia ser restituído, falou, olha, eu te ajudei. Lembra de mim quando você chegar diante de Faraó. José foi bondoso para o homem.
O que ele ganhou? Ingratidão, porque a Bíblia fala que o camarada não falou nada. Mas aí, passado o tempo, Deus move e Faraó tem um sonho. E José é chamado. Aí olha que interessante, irmãos. Pessoas traídas podem ter motivo para ser amargurada? Pode. O que o José tinha? José tinha uma roupa boa. José foi lá, se barbeou, porque não poderia comparecer diante de Faraó com pelo na cara. Tradição egípcia. Quando o cara ficou sabendo, ele entendeu, chegou minha hora, Deus lembrou de mim, se barbeou, meteu uma roupa boa e chegou diante de Faraó com toda a dignidade, como um servo de Deus. Aqui vem o primeiro ensinamento desse texto. Você se porta com a dignidade de um servo de Deus? Quando as pessoas veem você, é isso que elas veem? Entendeu? E aí o que aconteceu? Vamos ao texto. Versículo 25, do capítulo 41 de Gênesis. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus é de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, à vista e magras, que subiu depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, são 7 anos de fome. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-á 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores da terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. O que aconteceu aqui? Vamos ler o 37, para acabar o parágrafo. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Irmãos, aqui está o princípio de José. Quando Deus te dá um dinheiro, o servo de Deus faz uma poupança. Ele guarda dinheiro, porque o dia mau vai chegar. Nós vivemos numa sociedade endividada. Nós vivemos numa sociedade que não guarda dinheiro. A pessoa anda num carro que não está pago, que está devendo imposto, que vai vencer nos próximos 20 anos. Quando você compra um carro, você tem 20 anos de imposto. Entendeu? Aí você tem que pagar um pedágio. Aí você tem que pagar o IPVA, licenciamento. E a sociedade brasileira, mais de 70% das famílias estão endividadas. Eu pergunto, não teve um mês que sobrou? Não, pastor, não teve um mês. Aí eu pergunto, e o 13º, o que você fez? Estão entendendo onde eu vou chegar? E o adicional de férias de 1/3, o que você fez? Ah, pastor, ninguém aguenta, né? Fui pra praia, comprei umas Brahma lá, assamos uma carne, porque ninguém é de ferro, né, pastor? Agora você vai falar isso para sua dívida.
E pega a garrafa da Brahma vazia e leva para ver se paga a dívida. Nós somos imediatistas, irmãos, o mundo dá volta. Entendeu? Na palavra de Lucas eu vou falar do rei Asa. O rei Asa pegou o governo de Israel, de Judá, numa época boa. Sabe o que ele fez? Investiu mais ainda em estrutura. Ele podia fazer festa, tinha grana sobrando, sabe? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas não, ele foi ajuizado. Foi um dos maiores reis de Israel. Entendeu? É um exemplo. Ah, pastor, mas veja, sabendo das coisas, tudo é fácil. Se eu conhecesse o futuro, seria mais fácil. Não é um bom argumento? Vamos ver o que o texto tem a dizer para a gente sobre conhecer o futuro, se seria mais fácil. 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Irmãos, aqui tem outro princípio. Faraó era um estadista. Assim que ele viu José, ele viu uma palavra: competência e preparo. Você acha que o seu cliente ou o seu patrão vai colocar qualquer nó cego, qualquer jaguara, para fazer algo importante? Não, ele vai colocar os melhores. O que eu estou querendo dizer? Surgiu um desafio no seu trabalho. Fique preocupado? Sim, mas entenda, é uma oportunidade de você crescer. Deus usa crises para nos levantar a um patamar maior. É notório na Bíblia. Várias situações de vários heróis da fé estavam diante de uma crise. E aquela crise levou a novos posicionamentos, a novas respostas, a arrancar da vida o que estava errado. A crise é uma oportunidade de você corrigir o que não está dando certo, de você fortalecer o que funciona. E ao vencer aquela crise, você vai estar num patamar melhor e vai ser alguém mais parecido com Cristo. Porque ninguém entende mais de Cristo do que Cristo. Já pensou que legal? Um preguinho de 25 centímetros no seu pulso. Um em cada pulso e mais nos dois pés. Já pensou que bacana? Será que isso é uma crise? Levar 40 chibatadas num chicote de osso, moendo suas costas, sem fazer nada. Será que isso é crise? Mas ele superou a crise. Da mesma maneira que José superou a crise. E saiu muito maior dela. Sabe qual é o problema da cristandade brasileira? Quando vem a crise eu falo: nossa, eu preciso fazer uma campanha de oração para Deus tirar essa crise. Mas a crise tem um nome. Eu e você, nós somos a crise da nossa vida.
95% dos nossos problemas financeiros somos nós que provocamos, por sermos irresponsáveis. Essa é a verdade. Agora, alguém ficou doente, opa, mudou. Alguém foi atropelado, mudou. Mesmo assim, cabe o princípio de José. Irmãos, não se assuste com o número que eu vou dar. No curso de Finanças, a maneira de Deus que eu fiz, eles fazem a seguinte proposta: você tem que ter guardado 6 salários. Isso quer dizer que se você ganha 3 mil reais, você tem que ter guardado 18 mil. Para usar, não, emergência. E eu voto um curtinho embaixo. Nossa, o pastor está exagerando. Será? E se você perde seu emprego hoje, sua fonte de renda? Pode acontecer, irmãos. Mas olha que interessante. Lembrando, nós estamos vendo, quando as pessoas sabem o que pode acontecer no futuro, qual é a reação delas. Vamos voltar aqui para o texto. Vamos seguir. 46. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e o guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Aí o que acontecia? As pessoas passaram pelos mesmos 7 anos de fartura. A minha pergunta é: o que elas fizeram com o dinheiro? Cadê a grana? Vou te falar o que elas fizeram com o dinheiro. Picaram, torraram. Como, por exemplo, a parábola dos talentos nos ensina. 10 receberam um talento. 7 nem apareceram, gastaram. 1 ficou, como a gente diz, 50-50, meio a meio. Nem gastou, nem perdeu. E só 2 negociaram e foram elogiados e receberam a confiança do Senhor. O que ele falou? Pega a mina desse aqui e dá o que tem 5. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Senhor, eu quero ser próspero. Ótimo, eu também quero. Não tem nenhum problema com grana. Mas use bem o que Deus te dá. Como que você vai mostrar para Deus que você é digno de confiança se não for através de uma obra prática, no uso do dinheiro que Deus te dá? Irmãos, essas pessoas tiveram a mesma oportunidade que José. Olha a sua volta.
Sabe o que aconteceu com eles depois? Eles primeiro compraram o mantimento. No outro ano, eles já não tinham mais dinheiro. O que o José falou? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou dar a semente, você vai plantar e nós vamos dividir. Só que a partir de agora a terra é minha. Ah, não acredito que esse latifundiário, capitalista selvagem, tomou a terra do povo. Tomou e a Bíblia não fala nada. Ele não tomou, irmãos. Na verdade, ele salvou a vida do povo. Ele podia chegar e falar, olha, o Estado não tem obrigação nenhuma de cuidar de vocês. O Estado, pela lei egípcia, só tem obrigação de cuidar do sacerdote. Era a única obrigação que José tinha, cuidar dos sacerdotes. Só isso. E da família real. Mas não. Ele pegou a terra, não tirou as pessoas da terra, deu a semente e eles racharam meio a meio. Aí olha a diferença. No meio desse caos social, a turma da região comendo terra. Tem um sujeitinho chamado Jacó. Jacó é outro filhinho de papai, criado por sua mamãe com o maior mimo na sua tenda. Lembra que Jacó vivia na tenda, não sei o que. Aí Deus pega Jacó, soca Jacó 20 anos com seu sogro Labão. E pega o menininho que era filhinho da mamãe e põe para dormir no templo, no sereno, para descobrir o significado da palavra trabalho. Eu pergunto, funcionou? É só ver o fruto. No caso dos siquemitas, Jacó deu sua palavra para o rei de Siquém. Quem traiu foram os filhos. No caso da fome da terra, quando todo mundo estava passando fome, o que Jacó fez? Falou o seguinte, acabou nosso trigo. Pega esse dinheiro aqui. Olha o princípio de José. Com quem José aprendeu a guardar dinheiro? Está na Bíblia, com seu pai Jacó, que guardou dinheiro e pegou o dinheiro e mandou comprar no Egito. A pergunta é, você está dando educação financeira para o seu filho? Ou quando você dá R$5 para ele, ele vai no mercadinho, compra tudo em chocolate, come tudo em meia hora e fica com dor de barriga? É uma boa pergunta. Os filhos são como flechas. Irmãos, nós somos cristãos, o projeto é nos tornar mais parecidos com Cristo. José aprendeu administração financeira com seu pai Jacó. Seu pai Jacó aprendeu administração financeira com seu pai Isaac. Isaac era próspero num nível que botava medo e inveja. Vai lá na Bíblia e lê, senta na calçada e vê a cena. Pensa num cara abençoado que era Isaac. Com quem que Isaac aprendeu? Com Abraão. Percebe? Por trás de alguém endividado, provavelmente tem uma família endividada. A pergunta é, vai ser você que vai mudar essa história? Vai ser você que vai mudar o DNA da sua família? Ou você vai passar essa maldição das dívidas para frente? Isso é maldição, irmão. Não estou falando maldição no sentido bíblico, tá? Estou falando no sentido popular. Vamos mudar a palavra, então. Uma praga. Irmãos, dívida é praga. Se você está vivendo endividado, se você não tem uma poupança, é hora de mudar. É hora de guardar dinheiro. Pastor, como eu faço? R$10. Quem não guarda R$10 nunca vai guardar 100. Não tem jeito. E mostre para Deus que você é um filho bom. Confesse a Deus o seu pecado. Fala, Deus, eu não tinha entendido que eu administrava mal. Deus, eu gastei o teu dinheiro errado. Irmãos, ó, eu gosto de dar testemunho meu quando é coisa ruim. Pensa num cara que foi criado em boa família, só teve bom emprego e tinha grana no bolso. Pastor Maurício.
Enquanto eu segui o princípio de José, comprei carro muito rápido, tinha carro bom, tinha poupança. Chegou uma hora, comecei a picar dinheiro, quebrei. Aí vim para Curitiba, peguei firme no trabalho, Deus abençoou. Voltei a aplicar o princípio de José. O que aconteceu? Prosperamos. O que aconteceu? Parei de seguir o princípio de José. Quebrei de novo. Otário. Tô falando eu sou otário, presidente do sindicato. Irmãos, na boa, você pode até usar uma palavra gentil, mas é burro. Alguém que tem dinheiro guardado e pica dinheiro, foi incompetente. E aí eu lembro que o Senhor me salvou. E eu lembro, falei, Senhor, o Senhor é tão bom comigo, sempre me deu bom emprego, fui criado numa família boa, tive um bom pai, um pai honesto, de caráter, uma mãe cuidadosa. E eu só fiz besteira na minha vida. E quando o Senhor me chamou, em 2000, nós devíamos quase 45 mil reais. Era o dinheiro de 4 carro popular, 0. Hoje o que vide está 80 mil. Nós devíamos 400 mil. Será que meio milhão é dinheiro? Lembra que eu brinco, se eu chamasse a Paulo de meu bem, o banco vinha e tomava? Só que aí houve uma coisa, metanoia, mudança de mente, arrependimento. Eu confessei meu pecado ao Senhor e voltei a praticar o princípio de José. Só que quando você fala para as pessoas aí fora, que você guarda dinheiro, as pessoas olham para a sua cara como se você fosse maluco, como se você fosse doente da cabeça. Só que esse princípio emana da Bíblia. Sem isso, você não... sem trabalhar duro, sem ser o melhor funcionário e sem administrar o dinheiro, você não vai chegar em nenhum lugar. E o que é pior, vai passar para o seu filho. Uma praga. E se bobear, ele vai ser pior que você. É momento de parar para pensar, e em cima do mandamento que fala, não furtarás, em cima dos princípios que nós lemos em Efésios, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 6. Trabalhar bem, ser o melhor funcionário, não defraudar ninguém, e em cima do que José fez, ter uma reserva financeira. Irmão, você não precisa comer aquela pizza. Você não precisa comer churrasco toda hora. Você não precisa gastar com uma roupa cara. Tenha bom senso, leve uma vida simples. Aprenda a viver com menos que você ganha. E glorifique a Deus, demonstrando a sabedoria vinda do Espírito Santo. Irmãos, isso glorifica a Deus. E só para te lembrar, você foi eleito lá na eternidade passada, antes que o mundo existisse, com um único propósito, mais nada: glorificar a Deus. Então já começa a fazer isso nas suas finanças. E siga esses princípios maravilhosos que Deus nos dá na sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos um coração arrependido e que possamos, a partir de hoje, mostrar que somos fiéis, reconhecendo o nosso pecado e andando em novidade de vida. Principalmente, irmãos, procurando ser o melhor funcionário, procurando brilhar. Ah, meu patrão é ruim, ora a Deus por outro emprego, mas enquanto você está lá, seja o melhor. Recebeu o salário, logo de cara, quanto que eu vou guardar? 10%, já separa o dinheiro, morreu. Quanto que eu vou contribuir para a igreja? O pastor virou ladrão. Não, estou falando de bênção para você, porque cada vez que você contribui, o abençoado é você. A igreja não vai fechar se você não der dinheiro, porque quem sustenta a obra é Deus. Mas é minha responsabilidade como pastor. Se você não contribui,
Você está errado, você está desobedecendo. É hora de mudar isso. Pastor, 5 tá bom? Olha, se for proporcional, faça. Mas comece. E administre bem o dinheiro para que sobre e você possa fazer como Efésios fala. Aliás, como Tessalonicenses fala. Não, Efésios. Abençoar a obra. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus por sua palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude. Senhor, o Senhor sabe dos nossos desejos, o Senhor sabe da nossa limitação, o Senhor sabe da sedução do mundo moderno e de como somos atraídos, muitas vezes por coisas que nós nem precisamos. Senhor, tem misericórdia de tua igreja, que o Senhor possa estar nos capacitando para toda boa obra e que nós possamos ser cada vez mais testemunha fiel e que possamos ser luz do mundo e sal na terra, nessa área tão problemática que é a administração do dinheiro. Desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.